Se uma pessoa não tem um bom caráter e é ungida, ela vai ser um mau obreiro. Mau obreiro porque a unção sozinha não funciona. A unção tem que ser acompanhada de um caráter sincero, verdadeiro e convertido. Isso tem sido um problema geral da maioria das igrejas do Brasil, que pega uma pessoa qualquer e a pessoa diz que tem uma unção e começa a fazer coisas erradas com a unção que tem. Alguns chegam até a dormir de um jeito e acordar de outro. Eu já vi pessoas dormirem e no dia seguinte, quando acordaram, disseram que tiveram um sonho, e no sonho ele tinha virado apóstolo. Então ele entendeu que foi Deus que visitou ele de madrugada e disse que ele seria apóstolo. Então ele se autoconsidera apóstolo e sai dizendo que é apóstolo para ele. Lá no meio tem vários desse tipo, né? E não sabem nem o que significa a palavra apóstolo, mas dizem que é apóstolo. Não sabe nem qual é o tipo de obra que se faz um apóstolo. E começa então a fazer bobagem. Isso acontece muito também no meio dos profetas, e todo mundo gosta de profetizar, porque a profecia é uma coisa muito sedutora dentro da igreja. Todo mundo gosta de ter um profeta especial, um profeta tiracolo, para ficar profetizando para ele. E os profetas, infelizmente, que se corromperam, esses profetas que gostam de profetizar para ganhar dinheiro, esses profetas de internet, que manda a profecia e junto com a profecia manda o número do Pix também, que é para mandar oferta para ele, e aí vai bagunçando o negócio todo. E aí perde a credibilidade, conforme eu falei. Os profetas que profetizaram a vitória do Bolsonaro, e quando o Bolsonaro perdeu, aí os profetas desapareceram, né? Teve um que disse até que ia acontecer isso, acontecer aquilo, e ele filmando e dizendo assim: se não acontecer, eu pode riscar meu nome, eu risco minha carteira de pastor, porque o que eu estou falando foi Deus que falou mesmo, e tudo que ele falou não aconteceu lá, e simplesmente desapareceu da mídia. Então, irmãos, no tempo de Jesus Cristo, no tempo do Novo Testamento, já existiam falsos apóstolos, já existiam falsos profetas, já existiam falsos pastores, já existiam falsos rabinos. Naquele tempo já existia isso. No tempo deles já existiam falsos messias. Quando a gente vê a história da Bíblia, você descobre que os fariseus foi uma organização criada 200 anos antes da vinda de Cristo. 200 anos antes, os fariseus começaram a se organizaram os peruxis, que são na verdade. Por quê? Porque eles tinham uma missão. A missão deles era investigar todo mundo que se dizia Messias, porque 200 anos antes do Messias chegar aqui, já tinha falsos Messias aparecendo, porque eles acompanhavam a Torá, acompanhavam a profecia, sabia que a profecia falava que o Messias chegaria, então se apresentavam como Messias. E aí os fariseus, que conheciam a Torá também, sabiam como seria o profeta, então investigavam a vida dele, seguiam ele, vigiavam ele, viu que ele fazia, se fazia milagre, se não fazia milagre. E então, quando ele não era Messias, quando era um falso Messias, então pegavam ele, levavam para cima de uma montanha lá, chamada Monte da Precipitação, e jogavam ele lá de cima. Bom, já que você é Messias, nós vamos te jogar daqui, e você sendo Messias verdadeiro, você não vai morrer, vai bater lá embaixo e vai sair andando. Só que todos eles morriam, né? Essa foi uma das insinuações do diabo para Jesus Cristo, dizendo que levou ele acima do precipício, acima do monte, para dizer assim: atira-te daqui lá embaixo, porque está escrito aos teus anjos da hora de teu respeito para te guardar. Ou seja, se você é o Messias, pula daqui. Só que Cristo, ele tinha certeza que era Messias, não ia fazer o jogo do diabo, né? Então os fariseus eram uma seita que acreditava na ressurreição, no Messias, na ressurreição, era o pessoal que ministrava a palavra, era o pessoal que realmente era muito ligado à Torá, muito ligado à palavra. Esses dias teve aí uma moça que gravou um hino aí, lá no reality show, falando sobre os fariseus, o evangelho dos fariseus, e a moça, coitada, parece que não sabia bem o que significa um fariseu, porque eu tenho a impressão que o fariseu está dizendo que são pessoas hipócritas, pessoas que não prestam, alguma coisa ruim. Fariseu, quando alguém chamar você de fariseu, está te elogiando, não está chamando você de coisa ruim, porque ser fariseu é uma coisa. Jesus Cristo era fariseu, o apóstolo Paulo era fariseu, eles acreditavam na doutrina deles, eles estavam juntos, não tinha problema nenhum, porque eles acreditavam na palavra.
né? Quando aqueles escribas e fariseus trouxeram aquela mulher apanhada em adultério para que Cristo desse o veredicto dele, se podia apedrejar ou não, as pessoas dizem que estavam querendo pegar Jesus Cristo, estavam querendo enganar, estavam querendo fazer uma pegadinha para ele. Na verdade, não era nada disso. Na verdade, eles vieram com a intenção de ouvir a resposta dele. Eles não estavam a fim de apedrejar a mulher, eles queriam apenas uma prova real de que ele era o Messias. Era um teste para ele, e ele passou no teste. Ele disse assim: se vocês querem apedrejar, quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Mas era um teste, ele não é que ele estivesse assim a fim de enrolar ele, a fim de fazer uma pegadinha para ele, não. Ele estava a fim de saber se era realmente ele. Quando eles saíram, a Bíblia diz que do mais velho para o mais jovem, eles foram se afastando, saindo perto dele. Eles estavam sendo convencidos pelo teste de que ele era o Messias. Ou seja, ele passou no teste. Ele não disse que não era para apedrejar, ele mandou apedrejar. Realmente, estão parados na lei, pode apedrejar a mulher, desde que vocês estejam sem pecado. Se está sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas, como estava todo mundo em pecado, ninguém atirou a pedra, foi todo mundo embora. Então, existia essa situação, e por causa disso, muitos falsos messias apareciam. É uma coisa interessante, que quando Jesus Cristo morreu na cruz, tinha lá dois ladrões, dois salteadores, né? Um do lado direito, do lado esquerdo, e de repente um deles se arrependeu: Senhor, lembra-te de mim para entrar no teu reino. E a Bíblia diz que o Senhor disse: eu ainda te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é uma coisa curiosa, porque as pessoas dizem que aquele ladrão, ele foi salvo sem ter lido a Bíblia, sem ter sido batizado, sem ter dado um dízimo, uma oferta. Não aconteceu nada, não foi religioso, não foi igreja nenhuma, não aconteceu nada, e já teve a garantia de que estaria no paraíso naquele mesmo dia. É curioso, porque quando Cristo morreu, que ele foi pregar os espíritos em prisão, aquelas pessoas que tinham morrido no Antigo Testamento, quem morreu no Antigo Testamento morreu na esperança de um Cristo que viria no futuro. Nós, depois de Cristo, nos convertemos acreditando no Cristo que já veio no passado. Então, para eles ainda viria, então eles não viram. Nós, pelo contrário, já vimos que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Então, quando ele vai pregar os espíritos em prisão, quando ele entra lá, é uma coisa curiosa, porque ele morreu e o ladrão também morreu. E ele garantiu que o ladrão iria com ele. Então, quando Cristo foi pregar os espíritos em prisão, o ladrãozinho foi atrás dele, foi caminhando atrás dele, para onde Jesus entrava, ele entrava também. Hoje o Felipe Neberg falou de Jesus aí sendo acompanhado pela morte, o ladrãozinho também estava lá. E quando ele vai pregar os espíritos, havia uma dúvida: mas será que é você mesmo? Porque já vem tantos falsos messias aqui, ele não sabe quem é. Aí de repente o ladrãozinho falou assim: não, é ele mesmo. Eu estava lá em Jerusalém, eu vi como é que ele pregava, vi como ele curava. Esse é o verdadeiro, sim. Então, na verdade, quando a gente fala que o ladrão não fez nada, ele foi uma testemunha de Deus, a favor de Cristo, enviado lá para pregar do outro lado. Ele pregou onde nenhum de vocês nem eu iria pregar, mas ele foi lá testificando de que ele realmente era o Messias. Então, hoje em dia, a proliferação de falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, aumentou assustadoramente. Porque depois que surgiu a teologia da prosperidade, né, na década de 80, 90, depois surgiu esse negócio de ganhar dinheiro fácil com a igreja, entrou a teologia da prosperidade, o mamão começou a reinar, então começou a chover pastor de tudo quanto é lado. De repente começou a aparecer pastor de livro, a gente não sabe nem de onde, pastor que não sabe nem quantos livros tem na Bíblia, não sabe falar nada, prega coisa errada, e vai lá porque está tirando oferta, está tirando dinheiro, ou seja, virou um comércio. É claro que tem uns críticos aí, que quando eles falam mal da igreja, eles botam todo mundo do mesmo jeito, do mesmo foco, e não é verdade. Você pode ter certeza que 90% ou mais dos pastores que pastoreiam na terra são honestos, estão cumprindo o seu ministério. Mas tem uma banda podre aí que começa a fazer coisa errada, e quando os críticos aparecem, julgam o todo pela parte. E na verdade não é bem assim. Tem muito pastor embrenhado aí na África, nas matas, nas selvas aí, ministrando a palavra sem ganhar nada, dando a vida deles pelo ministério. Cidade grande também, fazendo trabalho nas periferias, nas comunidades, né? Arriscando a própria vida. Ou seja, grande parte dos homens que Deus levantou estão servindo a Ele com amor e com alegria. Agora, não vamos negar, não vamos esconder o fato de que tem gente que realmente está fazendo bobagens por aí.
Então, quando vem a unção, esse pessoal recebe a unção, mas não tem caráter. Então não adianta nada. A unção sem caráter não vai funcionar de jeito nenhum, porque Deus não vai botar o nome dele, vai botar o nome dele numa pessoa que diz que tem unção, mas está fazendo bobagem. Então, nós precisamos entender isso, que antes de discipular uma pessoa, antes de ungir uma pessoa, tem que passar pelo processo de discipulado para ele entender como é que funciona as coisas. Então, no caso do ministério, tem que entender que, não atualmente, mas há 30, 40, 50 anos atrás, uma pessoa para se tornar um pastor de uma igreja, ele passava por um questionamento, por uma maratona de perguntas terríveis. Eu tive que provar muita coisa da minha vida, ou seja, eu era uma pessoa inocente, mas na hora do meu interrogatório, lá tinha uns 7, 8 pastores me interrogando. Fui consagrado a pastor lá na Assembleia de Deus de São Cristóvão, pelo antigo pastor Túlio Barros, faleceu. Mas me faziam tanta pergunta cabulosa, né? Eu tive que provar que eu não tinha nome no SPC, eu tive que provar que não tinha inimizade com ninguém, me pediram atestado da polícia, me pediram tanta coisa, que eu dizia assim, eu só queria ser pastor, mas tem que provar que eu sou inocente, que eu sou gente boa. E hoje em dia não tem nada disso. Um dia a gente vai pela amizade, pela cara, né? Tem gente aí que bota aí um programinha aí na internet aí, começa a fazer essas lives aí, começa a falar um monte de coisa aí, daqui a pouco tem aí 1 milhão de seguidores, aí vira pastor e toca o barco para frente, né? E aí começa essa guerrinha aí de coaching, de psicólogo. Outro dia tem uma discussão boa aí, um pastor aí, né? Um pastor até que é um doutor, é um médico, né? Pessoa formada, dizendo que a psicologia tem na Bíblia, que a Bíblia funciona pelo poder de Deus, não tem psicologia nenhuma. Isso é mais engraçado, a psicologia quem criou foi Deus, não foi o diabo, não. O diabo não tem tanta inteligência senão para criar psicologia. E eu falei para eles, a psicologia lá no Jardim do Éden, a psicologia já estava funcionando lá. Quando Deus apareceu no Jardim do Éden após o pecado, quando Deus fez aquela célebre pergunta, Adão, onde é que você está, Adão? Será que o Deus onisciente não sabia onde ele estava? Claro que Deus sabia onde ele estava, mas a pergunta não era uma pergunta de poder, de unção, era apenas uma pergunta psicológica para dar oportunidade do pobre Adão dar a resposta certa, e acabou dando a resposta errada. Se ele der a resposta certa, ele salvava, mas deu a resposta errada, aí, né, acabou se dando mal. Quando Jesus Cristo foi tocado pela mulher do fluxo de sangue, ele usou a psicologia ali, porque a mulher veio por trás dele, e a mulher foi que decidiu, ele tomou uma decisão. Se eu tocar na orla do vestido dele, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. Pessoa de fé, pessoa de decisão. E ela tocou e foi curada. E quando ele disse assim, alguém me tocou. E os discípulos disseram, mas está todo mundo me tocando, empurrando aqui, empurrando ali, essa multidão toda. Não, mas teve alguém que me tocou de modo diferente, porque de mim saiu virtude. Eu percebi que saiu poder de mim. E ele então começou a se virar para dar uma olhada em quem tinha tocado nele. E aquela mulher, na verdade, ela não tinha só uma enfermidade, ela tinha 4 enfermidades. Ela tinha uma doença física, que era a hemorragia, ela já há 12 anos sofria, mas ela tinha outros 3 problemas. Ela tinha um problema de ressentimento, de mágoa, porque tinha sido humilhada durante 12 anos, perdeu amigos, perdeu familiares, era zombada, era humilhada, então ela tinha um ressentimento fortíssimo na vida dela. Ela tinha um problema de perda de toda a autoestima, não tinha mais autoestima, não se amava, não gostava de si mesmo, porque todo mundo desprezava ela, não tinha amizade com ninguém, era um problema sério, e também não tinha paz nenhuma, porque quando chegava em casa sozinha, já sem dinheiro, já sem amigos, sem família, sofria muito. Então, quando o Senhor Jesus se voltou para ela, a Bíblia diz que ela caiu de joelhos, tremendo e consciente do que tinha acontecido. Ela então diz assim, fui eu. E quando o Senhor viu aquela mulher de joelho, e a multidão que estava ali, disse, ela é doente, ela é mulher imunda, né? Então, aí, aliás, imunda não, desculpa, impura, é diferente. Então, ela tocou nele, tem que ser apedrejada, tocou no rabino. Porém, quando Jesus se volta e viu a ira daquele pessoal pensando que é apedrejada, ele então
diz a seguinte frase: a nossa Bíblia, a nossa versão fala filha, a tua fé te salvou. A versão original diz assim: filhinha, filhinha, a tua fé te salvou. Quando ele fala a palavra filhinha, na frente de todo mundo, todos os inimigos dela, todo mundo que a conhecia, quando usou a palavra filhinha para ela, a autoestima dela voltou de maneira repentina, foi lá nas alturas. Epa, ele me chamando de filhinha na frente dos meus inimigos. Isso não era poder, não era nada de unção, era só psicologia. Quando chamou de filhinha, ela se sentiu amada, ela sentiu que alguém gostava dela e restaurou a autoestima dela, né? E depois ele diz assim, quando ele diz a tua fé te salvou, ele está falando do ressentimento, da mágoa dela, porque tinha acabado. Então no final, quando ele assim, vai-te em paz, ministrou a paz novamente a ela, e a mulher foi embora para casa, e a mulher foi toda contente. A Bíblia não fala, mas eu desconfio que ela saiu gritando do mesmo jeito. Antes ela gritava que ela era impura, mas agora acho que ela saiu gritando: eu sou a filhinha de Jesus. É diferente. Vocês não falam de mim, mas eu sou a filhinha de Jesus. Foi a única mulher a quem Jesus dirigiu uma palavra de carinho. Nenhuma outra mulher recebeu essa palavra, só ela. Porque restaurou. O que é isso? É psicologia? Então as pessoas não entendem isso, acham que porque a psicologia não tem nada a ver. A psicologia funciona em qualquer lugar, porque a psicologia é o estudo da alma. Foi Deus que criou isso, então não precisa ficar com medo de psicologia não. Um dia eu tive um problema de falta de ar de madrugada, comecei a tentar respirar no meu quarto, não conseguia abrir a janela para respirar, não adiantou nada. Eu fui para a sala, abri a janela, não conseguia respirar. Eu fui para o terraço da minha casa, o mundo todo para respirar, e não conseguia respirar. Disse: estou morrendo. Não sentia nada, mas não conseguia respirar. Aí a Cosma disse assim: vamos no médico. Eu respirei, amanheci o dia, 6 horas da manhã, parti para o hospital, me botaram na frente de uma médica lá. A médica, conversei com a médica: você respirar, não consigo e tal. A médica falou assim: isso aí é síndrome do pânico. Doutora, só não leva mal não, mas eu sou pastor. Síndrome do pânico para mim é demônio. Todo crente que dizia para mim ter sido eu expulsava demônio. Ela riu para mim: o pastor faz o seguinte, o senhor fica com a sua religião, eu fico com a minha medicina, tá? Depois a gente resolve o problema do demônio. Bota o braço aqui. Aí botei o braço, medi minha pressão. Pastor, está 19/10. Esse é o seu demônio, pressão alta. Está aí o seu demônio. Eu vou fazer o seguinte: eu vou lhe dar um comprimidozinho, bota debaixo da língua, senta naquele sofá, vai dormir umas 3 horas, depois o senhor volta para discutir a questão do demônio. Eu tomei o remédio, realmente apaguei, porque dormi umas 3 horas no sofá lá, depois voltei. E agora, doutora, mediu a pressão 12 pontos. Pronto, pastor, o demônio foi embora. Está respirando bem, agora estou respirando bem. Pois é, o demônio foi embora. Tirou onda com a minha cara. Agora o senhor procura um psicólogo. Porque eu procurar psicólogo? Eu estudo Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu conheço Jesus Cristo, eu conheço tudo. Mas tem que procurar psicólogo. Eu disse: pronto, agora complicou minha vida. Não tem problema não, eu vou. E fui para a psicóloga. Aí cheguei lá, a psicóloga, ela contava muita história, muita piada e ria muito. Com 10 minutos de consulta, eu comecei a pensar que era ela que estava precisando de psicólogo. Isso é engraçado, parece que eu estou examinando ela, estou calado aqui, ela ri, conta piada, ela quer me forçar a rir, não vou rir coisa nenhuma não. Mas ainda fui 3 consultas, todas tendo a mesma coisa. Eu falei para minha filha: isso eu não vou mais não. Essa mulher é maluca, é doida, isso aí não sei, não tirou diploma não. Aí ela disse assim: tá bom, então vou levar no monte aí, que ia ser muito bom. Realmente a segunda resolveu o meu problema e acabou a síndrome do pânico, acabou o demônio, acabou tudo. Mas então, irmãos, nós temos que entender que quando Deus criou o homem, Ele colocou um cérebro na nossa cabeça para pensar, para raciocinar, para entender, para estudar, para compreender. Por isso que manda estudar a Bíblia, ler a Bíblia, ter a revelação da Bíblia, compreender o que está escrito na palavra, para a gente poder entender como é que funciona a cabeça do ser humano. E mesmo assim tem gente que acaba não entendendo. Quando a gente fala aqui, a gente critica muito aqui, problema de gente que fala mal do outro, que critica a liderança, critica irmão, fala mal do outro. Ora, se você pegar um novo convertido que entrou na igreja há poucos dias, poucos meses, poucas semanas, falando mal de alguém, você conserta ele. Então vem cá, não, aqui não é assim, isso é lá no mundo, aqui é diferente e tal, aqui nós nos amamos, temos comunhão, nos respeitamos e tal. Já consegue. Mas se você pega um crente fofoqueiro que já é veterano de igreja,
que tem 10, 15, 20 anos, tu não conserta mais não. Não tem conserto mais. Você pode aplicar aquela máxima antiga dos baianos, né? Pau que nasce curto, morre torto. Não tem jeito não. Porque depois de 20 anos não foi discipulado, não consegue mais discipular. E vai ser do mesmo jeito. Eu trabalhei numa igreja, tinha uma mulher que falava mal de todo mundo, falava mal do pastor, falava mal dos irmãos, do diácono, todo mundo. E quando eu fui para lá, chamava a atenção dela, exortava ela. Ela falou, não, então, gente, que um dia ela chegou para mim, assim, eu sei que eu sou fofoqueira, eu reconheço isso, não dizer não, que eu já sei. Eu faço fofoca mesmo. Então, como o senhor fica sempre reclamando de mim, eu tomei uma decisão. Isso é mesmo? Você vai se converter agora. Não. Eu tomei a decisão que eu vou me suspender da comunhão por 30 dias. Vou ficar 30 dias sem tomar comunhão. Ele disse, só isso? E depois? Não, depois eu não sei. Depois eu falo do mesmo jeito do outro. Continuou a mesma coisa. Mas então, nós temos que entender que quando a gente fala essas coisas, é que nós temos que entender, compreender que a mente do ser humano, quando você ministra, quando você fala aqui, o apóstolo Tiver, a Márcia, o Lindenberg, quando estão ministrando aqui, que eles falam, que eles expressam, que eles vão uma palavra, eles estão falando diretamente ao teu cérebro para você entender, compreender, raciocinar, pensar e endireitar a sua vida. Agora veja bem o que eu estou falando. Isso aqui é uma convenção de uma igreja, ou seja, todo mundo aqui, praticamente todo mundo aqui é líder de igreja, é obreiro, é pastor, é apóstolo, é profeta, todo mundo aqui já é veterano, todo mundo é profissional da palavra. E ontem a gente estava ouvindo coisas aqui que sinceramente era coisa para novo convertido. A palavra foi forte, a palavra foi tremenda, né? Mas é engraçado, falava que pastor, você é pastor e você não consegue orar mais 1 hora por dia. Isso é coisa para quando você foi consagrado, para tu já saber disso. A gente sabe, e a gente começa a pensar na nossa vida, a gente começa a pensar nas nossas atividades, e tem muito pastor aí que está debaixo de opressão do ativismo ministerial. É tanto trabalho que ele tem para fazer, que ele não tem mais tempo para buscar o Senhor. E quando não tem tempo para buscar o Senhor, né, ele vai achando que trabalhar muito para o Senhor é uma maravilha. Só, irmãos, que lá na palavra está escrito que o descanso faz parte da vida espiritual. Mas pastor tem mania de não descansar. Teve um dia na minha casa, não foi agora não, já tem bastante tempo. Teve um dia que no domingo, eu estava sentado no sofá, da parte da tarde, e minha mulher disse, está na hora de se arrumar, estava indo para a igreja. Eu disse, hoje eu não vou não. Ela disse, não vai por quê? Eu estou com preguiça hoje. O quê? Você está com preguiça do diabo? Não estou afim de ir para a igreja hoje não. Mas você tem que ir, você é o pastor, mas eu não estou afim de ir. Tá bom, não vou mesmo não, vou ficar aqui sentado. Mas você tem que ir, você é responsável, não vou, lá tem outro pastor, tem outro segundo pastor, pode pregar, prega você. Eu não vou hoje não. Ah, mas acontece que o Espírito Santo vai se entristecer comigo? Comigo não. Quem vai se entristecer comigo é o pessoal da igreja, mas o Espírito Santo não. Eu estou dizendo para ele que eu estou cansado hoje. Mas aquela parece que a gente vai para o culto pela obrigação, pela força de ir. Porque você é pastor, tem que ir. Eu pastoreei uma igreja aqui em Taubaté no ano de 82, 83, e eu dei muito da minha vida, para aquela igreja. Eu fiz um trabalho naquela igreja tão forte, que eu fazia evangelismo todos os dias. Levava uma banda para o meio da praça e tocava. Aquele tempo podia fazer isso. Levava guitarra e tudo. Todo dia eu evangelizava e todo dia ganhava alma. Vigília toda sexta-feira. Era uma loucura aquele negócio. Eu estava com idade para isso, eu fazia tudo isso. A igreja começou a crescer. Eu só batizava de 70, 80 pessoas. Era uma coisa tremenda. 2 meses estava batizando esse montão de gente. Com 2 anos a igreja tinha atingido 1.500 membros. Eu estava feliz da vida e cansado. Aí tive uma primeira estafa. Aliás, nessa primeira estafa, na primeira eu fiquei mal, fiquei tonto, deu tonteira, descansei, tomei remédio e tal. Passou. A segunda eu estava dentro do carro, nesse tempo a apóstola Terezinha estava comigo lá em Taubaté, tinha um Odilon que estava comigo do meu lado, a gente estava indo para Caçapava, eu dirigindo o carro, aí veio a segunda estafa. Na segunda estafa eu acabei virando a cabeça assim do lado, o carro foi entrando para dentro do mato, o
outro homem estava do meu lado, segurou o volante, o carro parou no meio do mato. Aí eles me levaram para o hospital lá em Caçapava. Aí o médico me examinou, isso não tem nada, não tem problema, não está sentindo dor, vai embora. Procura um médico lá na sua cidade, ele vai te atender. E eu voltei para Taubaté, a minha mulher me levou numa clínica que tinha em frente à nossa casa, e dei azar porque o médico era cristão. Eu preferi naquele dia um médico macumbeiro, mas ele botou um cristão. O cristão, quando eu entrei na sala dele, tinha uma Bíblia em cima da mesa. Ele me examinou daqui, dali e tal, botou aquele estetoscópio aqui, ali, acolá, mandou respirar, mandou falar 33, a história toda. Teve uma hora que ele tirou aquele aparelho, eu estava sem camisa, ele botou o ouvido dele nas minhas costas aqui, a cabeça, e ficou lá. Eu pensei, esse cara tirou o estetoscópio, está escutando meu som de ouvido, como é que ele vai conseguir isso? Mas ele não estava escutando nada, ele estava orando por mim em silêncio, para lançar o diagnóstico. Aí ele disse assim, pode botar a camisa. Eu disse, o senhor não leva a mão não, eu sei que o senhor é pastor, conheço o senhor, sua igreja aqui é famosa, de vez em quando o senhor aparece aí no rádio, na televisão, o senhor está fazendo um trabalho muito forte aqui, o pessoal da escola do senhor não está com raiva do senhor, porque o senhor levou a bateria todinha para a igreja, converteu todo mundo, acabou a bateria da escola de samba, a escola de samba do vereador está chateado com o senhor. Eu disse, amém, azar dele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de lado a medicina e vou lhe atender pela Bíblia. O senhor aceita, o senhor permite, já que o senhor é pastor, tem que pedir licença ao senhor, porque isso foge às regras da medicina. Eu disse, doutor, se o senhor me der o resultado que eu quero, o senhor pode consultar uma Bíblia, pode consultar um gibi, um jornal, qualquer coisa aí. E ele vai em cima da palavra. Os discípulos que foram enviados de 2 a 2 voltaram para Jesus Cristo e tentaram impressionar Jesus Cristo. Olha, em teu nome nós expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos um montão de coisas. Então, olha, foi tremendo o que nós fizemos. Eles queriam receber o elogio de Jesus Cristo, dizendo parabéns, abraço. Quando acabaram de falar, Jesus falou,